Fala pessoal, Latos falando. Vamos lá pessoal para mais um episódio do Falando Francamente. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui como convidado aí o Sérgio Machado, gestor de fundo, né? Sócio do fundo. Como que é o nome do fundo mesmo, Sérgio? O fundo é NCH Cash Fin. Eu sou sócio gestor da NCH Capital do Brasil, que é filial de uma gestora americana que já está aqui há 10 anos, mas eu estou novo na casa, estou lá desde novembro, mas justamente mantendo mesmo esse fundo. É um fundo que eu abria em outubro de 2014, né? Então já tem mais de 8 anos, e foi só uma mudança, vamos dizer, uma mudança de local que o fundo ficou. Quer dizer, só uma mudança para quem olha o cotista, né? Para o cotista não mudou nada, porque o fundo é uma entidade jurídica perfeita, tem CNPJ, é regido pelas, vamos dizer, tem os processos de controle, que no caso é o administrador o principal, e tem o custodiante, no nosso caso é o BTG. Então só mudou a figura jurídica do gestor, né? Então só mudou o gestor CNPJ. Então, para o cotista não tem mudança nenhuma. Fica transparente? Exatamente. Para mim, aí houve uma mudança interessante, porque além de levar o fundo, ao me associar a esse grupo, eu fui para lá para criar uma área nova, né, que é justamente de renda fixa, câmbio e operações estruturadas de crédito. Então isso é interessante, de recomeçar uma área nova, e aquela história, a gente mostra que independente do tempo a gente sempre pode recomeçar. Eu estou com 67 anos e começando uma nova empreitada. Isso mantém vivo, ainda mais nesse mercado que a gente vive, né, cara? Você tem que estar se mexendo, você não pode parar, que senão você fica para trás. E você morre quando você não quer mais desafio para sua vida, né? Exatamente. É muito isso. Muito mais confortável, podia ter ficado. Você já tem um tempo de estrada que permite que você possa se encostar, mas, cara, não tenho a menor vontade, né? É lógico que eu não quero mais ter aquela coisa de operação 24 horas por dia, dedo na tomada. Já passei, já tenho. Acontecia com você também? Porra! E hoje vocês dão risada, porque vocês hoje têm internet e tal. É verdade. Eu lembro quando teve a crise de 97, que todo mundo no Brasil fala da crise de 2002, 97 foi a pior crise que o Brasil passou. A gente estava você está recém ajustando a casa, mas ainda com muito pouca reserva. Gustavo Franco era o ministro, e vem a primeira crise da Ásia. E nós tínhamos 60 bi de reserva, sendo que 50 de reserva efetiva e 10% era lixo. 10 bi. Lixo, era poloneta, era título inconversível. Essa grana saiu do Brasil em 3 dias. Isso é um ataque especulativo. Isso é ataque. Ataque especulativo não é o gringo que vem, é o local que foge. Tá certo? Você não consegue atacar a moeda sem ter a parceria do local. Tá certo? Você pode vir quem quiser atacar a moeda. Se o brasileiro continuar, é a saída da grana do local que desestabiliza a moeda. Ou seja, ali foi uma coisa que você tem uma quebra de paradigma de um dia para o outro, e principalmente, caralho, de onde veio a porrada? Veio da Coreia do Sul. Porra, sabe, você sabia que é Seul a capital e não devia muito mais do que isso. Então, mas só voltar por causa da tecnologia, qual era o único jeito que você tinha? Chegava, acordava 1h da manhã, 2h da manhã, né? Mal dormia, pegar e ficar acompanhando o Bloomberg, como é que os mercados da Ásia estavam se comportando. Então, essa eu me lembro bem. Naquele tempo eu acordava 2h da manhã, fumava um cigarro, dormia, acordava às 3, mal outro cigarro. Nunca fumei tanto, passei tanto. Foi a pancada muito forte, né? Você tem que lembrar que ali quebrou um ícone, quebrou Garantia. Garantia quebrou em um dia.
pimba. Quebrou o Indusuez aqui. O Garantia, para quem não sabe, é o banco do Jorge Paulo Lemann, né? Exatamente, era um banco icônico, né? Que quebrou em um dia, foi vendido por $1, tá certo? Então, o tamanho, tinha um outro banco que era um ícone na época, era o Matrix, que também só não quebrou porque tinha amigos poderosos, né? Mas, então foi um desequilíbrio. Que ano que foi isso? Isso foi em 97, o senhor lembrou bem. Marcou. Muito bem. Porra, eu estava há um mês sendo tesoureiro do Fator, mas tomei-lhe uma pica, mas eu segurei porque eu fui contra, né? Porque você não só foi câmbio dando porrada, juros naquela época estava a 12, a curva foi para 70. Nossa. Quanto tempo? Em 3 dias. 3 dias? 3 dias. É assim, é uma coisa que eu sempre falo, juros quando vem porrada, normalmente, quem está na posição contrária, se souber operar, ganha grana. O cara que está na posição certa, ele sai. E vai e volta rápido. Não, porque ele sai. O cara que estava dando a 12, quando foi a 22, o cara falou, fiquei rico. Tá certo? E tem uns que, além de tudo, trocaram a mão. Falaram, porra, agora eu vou dar. E porrada. Então, nessas horas, eu, por exemplo, eu estava dado. Eu peguei e tomei. Eu não zerei minha posição dada. Eu estava dado assim, eu estava dado em 6, tomado em... Estava dado em 12, tomado em 6. Então eu dobrei o dado mais para cima e depois zerei o tomado. E segurou? Eu segurei. Aí Pegou a volta toda. Eu peguei um bom pedaço da volta, né? Porque o pedaço o câmbio comeu também. Demorou para voltar? Aí demorou. Aí você tem. E aí que é pior, né? Naquela época você, quando a marola estava baixando, né? A lama abaixo do nariz, aí vem a crise da Rússia. Rússia 1. Aí, mas só que não foi tão grande, mas aí alongou ainda mais a recuperação. Mas então, essa parte, eu acho que é engraçado isso do tempo, é que como hoje, vocês mais novos, você tem uma tecnologia disponível, você tem informação. No meu tempo, do passado, piada, nos primórdios, né, quando eu comecei, o que era poder? Era informação. Então, qual era vamos dizer, o primeiro objetivo era você, primeiro, conseguir estudar. Você tinha muito pouco material, você não tinha escola. Eu fiz GV, mestrado no GV. Eu saí do mestrado porque era uma bosta. Eu queria fazer MBA e não era. Lá era um stricto sensu, tá certo? Os caras estudando Calec, porra, malandro. O mundo pegando fogo, o Brasil derretendo e o cara discutindo economia, né, pré-moderna, né? Então, tinha isso. Primeiro, onde você se instruir, onde estudar. Depois, era onde você colher informação boa. E aí também tinha um negócio que você precisava fazer um network, né? Que via network mesmo, no próprio mercado financeiro, que você conseguia se informar, né, com os outros bancos, que era uma forma de ter uma rede de informação. E naquela época você tinha que ter pelo menos uma consultoria econômica grande, né, para te dar justamente, te apoiar também na parte do estudo, porque os dados eram mais precários, né? Hoje o cara entra lá, site do BC, então, tem tudo, dívida, site Isso é curioso, Sérgio, porque hoje eu abro meu celular aqui, eu tenho acesso a qualquer informação que eu queira, a qualquer momento, seja de fundo, seja de banco central, de qualquer lugar do mundo. E a gente está falando aí de 1980, 90, como é que você fazia para montar uma posição, para se informar? Era via pager, era via networker, você ficava na tesoureira do banco, o gringo que vinha, como que... Não, nessa parte era muito... Você na mesa, você tinha que ter, justamente, você montava o teu arcabouço. Então você tinha tinha economista do banco, eu tinha um economista meu da tesouraria, que sentava aqui do meu lado. E aquele economista do banco que fala, compra isso, vende aquilo, tchau. Sabe, se ele fosse bom, não estava fazendo aquilo. Então eu tinha o meu, eu tinha a minha posição, né? Aí eu tinha consultoria, na época tinha a MCM, que continua sendo grande até hoje, o Rosenberg, e a gente tinha também do
do ministro, depois do Mendonça de Barros, sabe? Você ia tendo essas consultorias que te ajudavam, né? Primeiro, os caras coletavam, né, os dados, todas essas consultorias faziam um levantamento de preço, que era uma outra coisa. Você tendo um levantamento de preço bom, você antecipava a inflação, você operava em cima daquilo. Tinha uma inflação gigante e aí vai, né? Você tinha muito ganho, você tinha... você conseguia a linha lá fora, você pegava a linha a 6%, aqui no Brasil você conseguia 2% ao mês em cima de câmbio. Então, agora não tinha hedge. Imagina. Não tem hedge. Exposição. Não tinha mercado de hedge. O hedge é o que a gente falou um pouquinho antes. Né? O único mercado que se operava câmbio no Brasil era ouro. Dava para você fazer. Do lastro. Por causa do lastro? Por que Não, porque é a única coisa. Era proibido operar câmbio no Brasil. Não existia... Era flutuante, né? Não existia não. Tinha black, sabe? Tinha o pronto que não valia, porque não tinha cobertura. O único jeito de operar legalmente, ilegalmente você podia abrir sua conta lá fora, podia fazer o diabo. Mas no Brasil, a única forma legal de operar dólar era via ouro. Então você conseguia fazer hedge, era o quê? Você ia para Nova York e vendia opção de ouro, ou comprava opção de ouro, depende da ponta que você estava. E aí também dava para fazer umas operações assim, que você alugava ouro físico. Toneladas, assim. Sendo Banespa era o maior depositário de ouro, você alugava dele lá, socava e vendia. A mesma coisa, é um BTC de ouro. Tá? Eu ia comentar você isso. Lá era como se fosse um BTC de ouro. E assim, a gente está falando, você comentou bastante da questão de tesoureiras. Como que você começou no mercado? Como que foi o início do mercado e as fases que você passou até ser tesoureiro, gestor e tudo? O mercado foi assim, foi até por acaso. Eu queria ser engenheiro automobilístico, eu dei errado, trabalhei na Mercedes, ser uma porcaria, vi que não era aquilo. Aí, de repente, você tinha 22 anos, o que eu vou fazer? Né? Aí, vou fazer uma faculdade de administração. E fui fazer GV, né? Porque em casa, quando eu falei, vou largar a faculdade, meu pai quase me bateu, né? Você tá louco, 3, 4 anos de faculdade. Falei, tá bom, vou largar, mas vou pegar a GV. Aí só vou fazer vestibular para GV. Eu não dormi um dia, porque saiu o resultado, eu não entrei, né? Falei, puta merda, agora, além do mais, além da minha dor de corno, eu vou ter que ouvir o velho Geraldão. Mas foi uma noite só, que eram 150, eu fui 151, então é no dia seguinte. Tem as desistências, né? Eu era o primeiro da lista. E aí, eu entrei e adorei, cara. Foi uma faculdade que, vindo de uma escola de engenharia, que era uma coisa muito hermética, né? Turma de 150 caras, o professor cagava na sua cabeça. Na GV era turma de máximo 50 pessoas. Era quase que obrigatório o professor chamar o aluno pelo nome. Eu achei aquilo um paraíso, né? Então, e uma coisa que eu gostei muito é que a escola, ela tecnicamente, ela não era das maiores maravilhas. Na parte assim de finanças e tal. Mas na parte humanista ela era muito legal. Né? Então a parte de direito ela era muito boa. Mesmo a parte você tinha uma parte de economia mais, com uma visão mais humanista. Então, a escola, para mim, foi muito boa nesse lado, tá certo? Não foi uma formação técnica, mas foi uma formação como pessoa. Eu fiquei muito mais, acho que muito mais flexível. E aí, ao mesmo tempo, eu entrei no mercado, o segundo estágio. O primeiro foi engraçado, aí o segundo eu fui numa corretora. Aí, no começo eu não gostava não, que era fazer análise de balanço, chato pra caralho, principalmente naquele tempo era jornal. Imagina. Achava aquilo chato pra burro. Mas foi bom que eu aprendi contabilidade na marra, né, que contabilidade na escola era muito ruim. E aí surgiram umas possibilidades de ir para a mesa, porque eu, vindo de engenharia, eu era relativamente bom em matemática, e o pessoal era muito ruim. Naquela época, o mercado era muito mercado de
peixe, era no grito, cara, não tinha nada de técnico. Era tanto com tanto, 10 com 20, 10 com 20, 10 com 20, 10 com 20, e quando era grana, e 20 com 10, 20 com 10, 20 com 10 quando era papel. Acabou. Era isso. Mecânico. Só pra gente situar, isso era que ano? 1900 e bolinha. Eu gosto de saber o ano pra ver, poxa... Isso daí Mais ou menos. 78, 79. Caramba. Não, porra. O primeiro computador que eu fui ter numa mesa foi 81. Não tinha. Você tinha HP e aí tinha as 41 que dava para você programar. Fazer Mas era assim, você fazia na marra, né? Na unha, né? Literalmente. Marra, aí você entrou, foi convidado para mesa? Virou o quê? Ponta de mesa? Que é o que o pessoal hoje fala, né? Não. Eu fui ser trader, porque os caras começaram a operar. Já foi para ser trader mesmo. Opa, agora... Tá em casa. Eu era, né? Mas trader é aquela história. Trader porque... Ninguém sabia fazer conta, tinha que operar debênture. Essa merda dessas debêntures já me assombram há décadas. Por isso que eu não gosto delas desde aquele tempo. Seguinte, o pessoal não sabia fazer conta. Você negociava uma debênture, taxa tal. Eram 2 dias porque tinha que mandar para o pessoal de cálculo até para o cara fazer o cálculo. Não tinha. Que era fluxo. Como era fluxo com pagamento e é tudo convertido com RTN, você tinha que montar o fluxo daquela porra. Demorava um tempão, cara. 40 fluxos não tinha. Você não tinha as máquinas que faziam isso. Então eu fui fazer porque se fazia na unha. Aí depois, quando eu fui para outro lugar, que aí dali eu fui para um banco gringo, fazer um trainee, e aí foi a primeira vez que eu peguei um computador, chegou um computador lá de fora, um Apple II Plus E. Porra, é maravilha, tinha 64K de memória. Piada, né? E aí tinha lá essa coisa que apareceu o VisiCalc, que era o tataravô do Excel. Mas você conseguia ver uma página, isso aí você ia ter que ir você ia ter que ir plugando as réguas de memória, né, para ir aumentando, para você conseguir fazer mais. E programava em Basic, né? Aquilo tinha padrão. E aí fazia em Basic, e aí você começa a fazer um monte de coisa, né? Assim, fazer esses fluxos por cálculo mesmo. E aí, aí vai mudando, né? E aí começa a ter um outro mundo, mas isso demora até você ter. Porque aí você fala, eu fui para trabalhei uma época num cliente que me convidou, que era a maior empresa de automação bancária do Brasil. Mas aí eu montei um banco dentro da coisa. Eu montei uma mesa só para botar os bancos na roda. Porque era muito precário, né? Então você negociava. Trouxe 6 caras de mercado, a gente operava com 70 bancos. E tomava dinheiro de onde dava, porque não tinha. Você tomava empréstimo barato aqui, aplicava ali. Ia trocando. Operava câmbio aqui, operava seguro com esse cara aqui, operava folha de pagamento com esse aqui. Você operava tudo. Era uma coisa que você tinha. As empresas eram muito precárias nessa formação financeira, de otimizar. E mesmo de surfar a inflação, né? Que a inflação tinha um ganho embutido monstro. E depois eu saí de lá, eu fui para banco, aí já foi o banco que eu fui para o Bandeirantes, que eu fui a primeira vez tesoureiro. E aí depois eu tive no ABC Roma, depois tive no Fator, e depois no Credibel, que era um banco do grupo Splice, que era o Telecentro-Oeste, né, também, que era, mas é o problema ali, o banco sem banqueiro. Banco sem banqueiro é uma merda. Não vai, né? Não. Como assim era uma... É que nem você pegar um avião, não bota um piloto, bota um xarope lá e fala, vai tocando essa porra. Entendi. Sabe, o banqueiro é um empresário diferenciado. Sim. O Brasil tem um exemplo bom. O Brasil, quando teve, depois do Plano Real, teve uma flexibilização no sistema financeiro. O Brasil tinha o quê? Uns 130, 140 bancos. Foi para 400. Toda a corretora virou banco. Só tinha nego macho, vou ficar rico. Quebrou tudo, tudo. Sabe, é bem o dar crédito, o tocar um negócio que é altamente alavancado,
né, tem uma margem alta, mas tem um custo alto. Soa bonito, mas na prática é engraçado naquele tempo. O melhor negócio do mundo é um banco bem tocado. O segundo melhor é um banco mal tocado. Quebrou tudo. Todas as corretoras que viraram banco, todas foram pro saco. Porque os caras achavam, não, banco é fácil. Não é, banco é tinhoso. Banco de crédito é um negócio, sabe, é um negócio muito difícil. No Brasil sempre foi, né? Você sempre teve uma dificuldade de ter informação de qualidade, né? Você tem uma assimetria de conhecimento. Mas também foi. É que depois dali, até quando no Credibel foi o fim do processo, porque justamente fui para lá, mas era um banco que não era banco, né? Eu fiz 50 anos na época. E eu pedi demissão no dia que eu fiz 50 anos na reunião de conselho. Eu falei, obrigado, foi embora. Porque era uma época que ainda tinha, sabe, eu estava ainda na curva ascendente né? Ainda. E ali, falei, vou ficar aqui, ganhando um salário legal, mas, porra, né? Assoviando, chupando cana. E aí que depois eu fui vim para fundo. Aí é outra história, é uma outra... Proposta bem diferente. Né? Mas aí você foi criar um fundo ou você foi trabalhar para algum fundo? Não, eu fui criar. Primeiro eu fiquei um ano de sabático, né? Para saber o que eu sabia que eu não queria aquilo. Porque também foi o fim de um ciclo. No passado, os bancos mais ativos, mais modernos, eram os bancos médios. Né? Os bancões eram muito paquidérmicos. Né? Depois que isso vem mudando. O próprio Bradesco era um banco que é engraçado, né? Que é quando o hospedeiro, né? Quem invade muda o hospedeiro. Quando o BCN foi comprado, o Bradesco dá um salto de qualidade, porque ele absorve, né, toda essa cultura, vivência, né? Mais pró-mercado, né? Que é o tempo do Alfredão, Julinho e tal. Eles dão uma mudada, porque antes o Bradesco era aquele gigante gentil, né? Aquele grandão, que não era eficiente. Então, na ida nessa junção com o BCN, o Bradesco dá uma varetada, não, ele muda de patamar. E aí ele passa a ser, porque antes ele não era um player dos grandes. E aí o Itaú depois, quando também o Itaú vai, aí tinha o Unibanco, que era muito forte, mas e esses caras foram absorvendo todos esses bancos menores. E aí quando passou isso, depois também das mudanças de Basileia e tal, você ficou com o mercado desse tamanho. Por que explodiu o número de asset? Sobrou cara de banco, sobrou cara de risco, sobrou trader e faltou banco. Então foi um caminho que foi abrindo, né? Essa quantidade de asset, ela é muito mais de gente que saiu do mercado e realmente aí depois cresceu, mas no começo era uma alternativa, né? Esse mercado cresceu muito nesses 20 anos, ele não é sombra do que... Eu me lembro quando eu estava no Fator, que foi até 2003, o Fator era das maiores gestoras, ele tinha 12 bi under management, e era gigante, né? Hoje qualquer um aí tem 10 bi, né? É isso que eu ia falar. Tá certo. Não é difícil achar um fundo de 10, 12 bi. Então mudou a indústria. Eu acho que isso é bom porque os bancões e tal, eles tinham as carteiras de fundos eram bem meia boca, né? Você não tinha uma cultura de gestão tão... É um produto meio de segunda qualidade dentro do banco, né? Ninguém queria ser gestor, o cara queria ir para a tesouraria. Aí depois começa a crescer, aí muda essa visão e passa a ter uma visão... Tanto é que você vê que quando deu a Max de 99, né, que deu uma lambança aí, que teve cara que ganhou no banco, perdeu na asset. É que naquele tempo o Chinese Wall devia ter um palmo de altura, não valia nada. Sabe? Então, eu era no Fator, eu era diretor de gestão e diretor de tesouraria, cara. Assinava pelos dois. Tudo. Tá boa. Então você sabia dos dois lados. Não necessariamente tem conflito. Tá certo? Porque conflito teria se eu tiro de um e põe no outro. Entendi. Se eu estou definindo, eu acho que o negócio é dar juros, teoricamente não tem conflito. Entendi. Agora, na hora que o pau come, eventualmente você pode, inclusive, como profissional, poderia ser pressionado, como foi esse caso desse banco, que alguém falou, não, opa,
né? Pula. Naquele tempo também não era tão automatizadas as ordens, tão controlada, né? A boleta era no fim do dia. Então tinha jeito. E aí resolveu virar gestor, né? E passou seu ano sabático aí, foi virar gestor. E foi que ano isso? Isso foi 2005, né? Já era governo Lula. Já era governo Lula. E como que foi isso? Como que foi esse processo? Fundo nacional, multimercado? Multimercado. Saindo de tesouraria, eu fazia a única coisa que eu sabia, que era especular e na parte de trade, né? Porque tesoureiro você tem dois bolsos, né? Você tem o bolso raso, que é o trade, e tem o bolso profundo, que são as posições. E ali eu não tinha o bolso profundo, né? Não tinha grana, eu dava para ficar. Então você foca. O giro. Não, e a mesma coisa, o banco tem essa coisa. Você tem uma parte que é de position, quer que seja de crédito, quer que seja de investimento, você tem position e tem position em títulos. E você tem o trading, que é aquele pessoal que está ali o dia inteiro, tanto para dar preço para a rede inteira, que é ativo passivo, como rentabilizar. E como redear, né? Que você está operando descasado tudo. Aí a opção de dar descasado é uma opção da tesouraria em relação ao resto. Porque assim, o comercial, eu dei dinheiro a tanto. Você me passou o spread, é esse. Ele não corre o risco. Esse risco quem vai assumir sou eu, ou o tesoureiro, ou o financeiro, ou o presidente, quem seja, né? Você tem as hierarquias de risco. Então, teoricamente, se não tiver nenhuma coisa, que nem hoje, eu não sei o que vai acontecer, zera tudo. Está emprestado pré, essa parte pré vai pré, balanceia, vê o que captou pré, o que captou pós, equaliza, transforma um no outro e vai liso, o que está em câmbio e tal. Assim. E só para pontuar, o pessoal que está ouvindo, que talvez fala, o que é tesouraria, né? Tesouraria basicamente é o patrimônio líquido do banco que vocês giram, certo? Não, é mais que isso. A tesouraria, ela é o coração do banco. Por quê? Justamente, ela vai dar preço para todo mundo. Ela vai dar preço para os ativos. Quando você chega lá para aplicar, quem vai aceitar isso é o tesoureiro que falou, você pode pagar até tanto. Quando você vai pedir empréstimo, foi na tesouraria que deu o preço. Ou pelo que captou, ou pelo patrimônio do banco, o que ele tem, o que eu tinha de estoque. Então, na verdade, ele está ali com a função de azeitar os negócios. E a segunda função, não tão importante, é de gerar resultado. Então, por exemplo, no Bandeirantes, 60% do resultado do banco era tesouraria, que é puro. Então, além de você estar a preço para isso, captar, gerar liquidez, você também tinha as suas operações diretas, né? Que é médio, que é longo, que é curto prazo. E hoje em dia no banco normal, quanto que representa isso? Porque aí eu acho que caiu bem em relação do que era. O banco ganha dinheiro com crédito, né? Hoje sim, mas no passado não. Você tinha uma parcela importante dos resultados que vinham de mercado. Entendi. Mercado, que justamente quer tomando risco, quer simplesmente giro, quer direcional, quer arbitragem, né? Então você sempre teve esse espaço. E aí você saiu de uma liquidez considerável, que é uma tesouraria, para montar o fundo próprio com recursos próprios, basicamente. Na verdade você entra ali, procura, né, amigos e familiares. Vai fazendo uma raspa. Alguns loucos, você pega uns loucos de plantão que acreditam em você e vai. E é lógico, aí também tá recém saído de banco, você tem os clientes, você tem. Mas ali era muito mais difícil, né? Você captar do banco para trazer, mas é mais assim, você vai nos conhecimentos e aí a coisa vai crescendo. É que era muito mais difícil porque você não tinha plataforma que nem tem hoje. Hoje você entra numa plataforma, você tem acesso a milhares de pessoas. E no caso, quando você começa lá atrás, você tinha que ser... O comercial, no fundo, eram sócios, porque você eram os amigos e tal, e aí depois tentando, né, ver empresa, porque...
O problema maior é que se eu tenho um monoproduto, que era o caso, você vai ter um comercial para vender, é uma merda, porque o cara vai visitar alguém, eu sou um gerente comercial, o que o senhor tem? Eu tenho, né, arroz com ovo. Ah, isso eu não gosto de ovo. Tenho só arroz. Se eu não gosto de arroz, tem ovo. Né? Então, esse é o problema. Né? Então, é aquela história, é o Tostines, né? Não vende mais porque é fresquinho não vende mais. Você tinha uma dificuldade muito maior de vender o produto. Né? Então, é essa coisa. E isso continua, não é que é uma coisa que já acabou há muito tempo. Recentemente, é que já, coisa mais de 5 anos para cá, 4, que você começa a ter uma disseminação maior de plataforma. Porque antes as plataformas eram menores, né? Começa com a XP, e depois de uma certa altura começava a ficar restrita. Falei, não, nossa, você tem que ter 20 milhões. Aí não tem 10. Aí depois, quando eu tenho 20 milhões, agora é 50. Também tem isso, tem uma pedalada. Mas hoje realmente é mais fácil essa coisa de você acessar esses mecanismos de venda. Facilita muito. Mas ao mesmo passo você tem uma concorrência muito maior, né? Porque hoje em dia você entra numa plataforma de uma XP, de um BTG da vida, é tanto fundo ali que você fala, meu, o que presta, o que não presta, o que é bom, o que não é. Aí o cara vai atrás do quê? De performance, né? Eu acho que ele vai atrás de performance e vai atrás de conhecimento, que eu acho mais importante, que é lógico, performance e não adianta falar, resultado do passado não é garantia no futuro. Como é que eu vou ver alguma coisa? Olhar para quê, né? Eu tenho que olhar para trás. É lógico, se o cara tem 3, 4 meses, não quer dizer nada. Mas se o cara tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, é sorte? Puta cara sortudo do cacete, né? Então, e uma outra coisa que eu gosto é falar assim, teve uma crise. Onde? Aqui. Pega o gráfico do cara e cola nisso. Como ele conseguiu se comportar ali? Tá, isso são os diferenciais. O resto vai ser o tempo que vai te dizer, acompanhe. Mas agora, eu acho importante para burro essa parte, é de você ficar disponível, né? De ser o gestor tá disponível. Acessível, né? Então, isso, a coisa do Twitter muito foi para no começo era uma brincadeira. Depois, com o tempo, foi vendo que, primeiro, que tinha muita desinformação no Twitter. Aquilo você que é mais puta véia, você olhava e falava, puta, é uma maldade que estão fazendo com os caras. Isso daí já passa do estelionato. Então você começa a ter uma coisa assim meio de ajudar. E aí depois você vê que você vai criando os vínculos e passa a ser também um negócio comercial inercial. Né? Porque o cara, você está lá, você mostra, você fala, né? Você fala o que você acha, você fala, né? o que você espera para frente, de repente você acerta algumas vezes, o cara fala, opa, o cara até não é tão burro assim. Né? E também está disponível. Né? Eu acho que isso daí é importante, porque isso eu falo sempre, até sou chato. Eu sou um prestador de serviço. Quem é dono do fundo são os cotistas. Eu não sou dono dessa porra, não. Sabe, tem um monte de, né, de gestorzão, machão. É meu fundo nada. Tá certo? Eu sou um prestador de serviço e você é cobrado disso, né? Então, é essa parte que eu faço questão de manter. Acho que o fato de estar acessível, ter um gestor que eu posso entrar na rede social aqui, mandar um tweet e o cara responde, a gente conversa sobre isso. É muito mais tranquilo para quem tá na ponta, que é o varejão ali. Pô, eu tô vendo o cara, tô conversando com ele. Passa uma certa segurança. Só que como você falou também, na internet, na rede social tem muita poluição. Como você lida com isso? As pessoas transacionando ali informações de todo nível muita e você poluição, de repente... muita maldade também, né? Exatamente. Como você tenta chegar na ponta para falar a realidade do mercado? Que a gente está conversando aqui, você deu todo esse background aí desde 1970 falando de mercado e a pessoa chega ali agora de repente colocando algumas coisas no mercado que sabe que não são tão coerentes assim. De repente, quando você vê um absurdo, você reage. Mas é engraçado também que
nesse tempo todo eu evitei, né? Eu vou ficando mais velho, antes eu brigava por qualquer coisa, até porque o café tá frio, né? Política, então? Hoje... Não, política eu nunca briguei, porque sempre o Brasil foi uma merda então, com política. Sempre. Que bom. Sempre, importa o lado, sempre, né? sempre, meu. Ó, eu sei uma coisa, eu voto desde o primeiro... Eu nunca votei no que eu queria, eu sempre votei no menos pior, né? Essa é uma maldição. Nunca teve um cara assim, ó, esse cara é o pica das galáxias. Nunca teve, infelizmente. Ainda espero que tenha, né? Eu continuo morando aqui. Eu ia citar que vai ser difícil ver, né? Porque... Mas não pode perder a esperança. Esperança nunca. Não pode entregar a rapadura, cara. Se não, se entregar, vai embora. É uma coisa que... Aí vai embora, joga a toalha e coisa e tal. Mas, então, eu acho que de alguma forma, o evitar treta sempre se acaba... Já é saudável, né? E quando entra algum palhaço, você dá um bloco, sabe? Que você vê uns caras, ele tá tentando surfar no teu seguidor, vem um negócio agressivo, xingar e tal, nem responde, porque também, sabe, dar uma banana para macaco, não, sabe? Literalmente. A melhor coisa é o silêncio, né? O silêncio... não pode dar palco. Não pode. Não pode dar palco. É o que querem. Bater palma para maluco dançar, não. Exato. Você sabe que eu te conheci no Twitter, né? Eu te sigo há muito tempo no Twitter lá e foi lá que eu te conheci. E realmente umas coisas que chamou a atenção é isso, a atenção que você dá pro pessoal sobre isso, né? De tá tirando dúvida, tá passando sua visão, de estar explanando alguma coisa que muita gente ou tá distorcendo ou não tá entendendo. E acho que isso é muito importante, né? Não deixa de ser uma educação financeira isso, né? Enfim, eu acho que isso aí, na verdade, é uma coisa, não é ser proselitista, ajudou, não, é uma coisa que eu acho legal. Sabe, essa escola que eu fiz, tomei ele porrada pra cacete. Poder ajudar, eu acho muito legal, sabe? Você poder ajudar, o cara que tem, né, sede de conhecimento, por que não? Posso passar, né? Então, e eu acho que isso é uma coisa hoje legal, que as pessoas, pelo menos, que eu tenho tido contato, elas são muito, vamos dizer, muito carentes e numa boa, né? Eu tenho visto pouco. Tinha muito prepotente uma certa altura, né? Cagava a regra, tem que comprar, esquece, caiu, comprou, né? Voo é vida. Sabemos bem. Voo é vida, um monte de bobagem, né, cacete? Cada mercado, cada dia é um dia, cada papel é um papel, cada ativo é um ativo. Para de falar bobagem, né? Então, essa coisa, eu acho que nada essa porradaria que teve nesse passado foi boa, que calou um monte de... Puta, eu me lembro, eu até parei de falar de Bitcoin, porque os caras quase que me crucificavam, né? Eu falava, eu acho isso uma roubada. Viravam uns ursos. Aí o cara me marcava lá, em 2 anos, vou voltar, né? O nego me marcava direto. Inclusive, a primeira vez, foi, que porra é essa aqui? Remind me later. Eu falei, porra, legal. Que é o tal que vai a $200 mil, vai pra puta. Eu falei, cacete. Eu falava, mais fácil um boi voar. E neguinho, mas não me perdoou, cara. Não. Aí depois fica quietinho, né? Depois que assim, os caras marcham. Mercado é assim, né? Marcho pra boa. É por isso que o pessoal chamou de guru, né? Guru, ele vem, aparece com um determinado período e some, né? Até o Faria Lima Elevator fala que agora vão tirar o jaleco de guru de Bitcoin, colocar o jaleco de política monetária, de guerra, e assim vai, né? Eu que até acreditar no Bitcoin, sabe? Tem o Fausto Botelho, que é um puta amigo meu de uma década, né? Décadas, que é um cara, um grafista, acho que um dos melhores do Brasil. É um cara que, pô, ele acreditou na história do Bitcoin total, então com fundamento dele assim, mas não com essa coisa. Esse cara não acreditava, mágica, né? Aquilo lá crescia na mão, o que cresce na mão é unha, né? Eu comprava 1 centavo, agora o cara não contente, agora já tinha dado 1 milhão%, não, agora vai dar mais 1 milhão%. Não existe, né? Não tem. Ganância pouca, né? Ô Jefferson, eu queria... A gente aqui tem uma rotina até interessante, mudando de assunto. A gente faz uma preparação bem interessante de mercado, a gente lê tudo que aconteceu, tudo, né? Tudo que está ao nosso alcance de Ásia, Pacífico, Europa, Estados Unidos, Brasil. Só que a gente acaba ficando um pouco descolado não da vivência do cara da tesouraria, do cara gestor, do cara do gigante. A gente tem uma ideia de como é, mas pô, você está há bastante tempo nesse meio. Como que é a rotina do cara da tesouraria, que está lá com um volume gigantesco? Como que ele começa o dia? Da tesouraria ou do fundo? Ou né? do fundo, né? É que tesouraria é... Como é uma proposta... não, no fundo é meio parecido. A diferença é que você tem muito menos recurso disponível e muito menos mercados a
alcançar. Desculpa, recurso quando você fala... É grana, porque chega no banco, o banco ele tem um buzilhão de dinheiro, o fundo ele tem uma grana menos, ok, tá. E ele tem limitações, né, que você não pode mudar, você não pode... Né, fazer o que você quer. Exato. Você tem... Aquela história, você tem uma Bíblia, que é o regulamento do fundo. Você pode fazer o que está naquele regulamento, e só. Né? Você pode achar o diabo, né? Que vai acontecer, mesmo que você fale, vai ter uma Max amanhã, o fundo não é cambial, você vai bater palma e não vai fazer coisa nenhuma, porque não é função dele. E até ao contrário, se você olhar um fundo que é para ser caixa, o cara dá porrada em juros, dá para... Fala, o cara é do caralho, mas ele está fazendo aquilo que ele não deveria fazer. Né? Então ele não é confiável, porque o cara que ele erra para o bem, ele pode errar para o mal, né? Então, essa é uma coisa. Então, mas, basicamente, é aquela história. Você tinha uma reunião de caixa de manhã, tem todos os gerentes, todos os traders, e você vai fazer aquelas avaliações do que eu tenho de posição, né, o que fazer com elas e para frente, onde tem prêmio, né? Que eu sempre pergunto assim, onde é que tem prêmio nessa porra hoje? Né, vamos comprar boi, vamos vender zinco... Vamos fazer alguma coisa. Qualquer lugar, desde que esteja dentro. Mas essa reunião é uma reunião de cenário para entender o que está motivando o mercado? Tá uma sangria desatada. Você tem na reunião de caixa mesmo, é aquela pincelada, né? Porque você já tem que estar com o teu cenário mais, o estrutural mais definido, né? O que você está achando, né, para a semana, né, você vai ter uma outra reunião, que é uma reunião aí que é um pouco mais profunda. No dia é mais a pincelada, né? Você fala assim, pô, o que está acontecendo? Aquilo está em linha do que eu esperava, ou sei lá, hoje eu diria assim, o que eu espero? Porra nenhuma, não tenho a menor ideia do que vai acontecer, não tem política, não tem nada. Não tem indicador, não tem nada para sair, não tem discurso, não tem nada. Não, e tem um indicador assim, não, mas tem indicador não, aí vai ter a reunião do conselho, vão mudar, não sabe? Já não sabe nada. Eu acho que é a pior época que a gente está vivendo. Agora, né? Você tá falando. Hoje. Imprevisibilidade total. Né? Porque você não tem parâmetro. Cara. Mas você acha que isso não é por causa dos 100 primeiros dias do governo? Pensando em Brasil, né? Tudo bem que lá fora a gente está num ciclo econômico aí, Estados Unidos está, em teoria, acho que na próxima reunião a gente vai buscar entender qual que vai ser o encerramento do ciclo, qual a taxa que eles estão trabalhando e tudo. Você acha que posterior a isso a gente vai começar a ter uma melhora nesse cenário, passando esses 100 dias do primeiro governo, desse governo atual do Brasil, tendo um horizonte melhor para a política monetária americana e também para a política monetária europeia, né? Que também... E China, né? E China. Para a gente, China. Muito e assim, mais China que tudo. Tanto é que a gente está esperando aí passar o feriado, né, o novo lunar, porque a gente acredita que a China vai acelerar bastante finalmente, né? Acabou o Covid-0 e quando ela quer acelerar, ela pode. E para a gente é vital, né? Muito mais China. Não importa o presidente, né? E é uma coisa que a gente cita muito aqui, né? Que China andando e a dependência que a gente tem dela, né, a capacidade que a gente tem de fornecer para ela e a capacidade que ela tem de demandar da gente, política, fiscal, o mercado vai meio que fechar o olhinho e falar, puta, vai acelerar, vai ser arrastado, não vai acelerar, né? Eu não sei os 100 dias, eu não gosto muito dos cabalísticos, porque se a gente fosse falar dos 100 dias, está quase os 30 e não valeu nada. Então você precisa mais 100 de agora. Pode ser. Porque por enquanto você só tem desinformação e ruído. Então, mas geralmente eu falo muito dos 100 dias, assim, apesar de não ter nem perto da sua bagagem, mas são mais de 20 anos de mercado, então eu vivi algumas eleições. E geralmente nos primeiros 100 dias eles tentam mostrar alguma coisa, né? Tentam inventar coisa, tentam fazer geopolítica, pega agora esse movimento aí de visitar a América Latina e tudo mais, e parece que está querendo mostrar trabalho, né? Não sei se é para inglês ver, mas para mercado mais confunde do que qualquer outra coisa, né? Mas nesse aspecto, não é nem a questão de cabalístico, é a questão de, parece que eles precisam fazer alguma coisa de 100 dias para justificar alguma coisa, né? Mas parece que esse pessoal não leu esse... Porque, cara, eu nunca vi. Não, você lembra dessas das últimas? Eu nunca vi. Eles tiveram 60 dias depois de eleito para falar alguma coisa, não falava porra nenhuma. E quando falava, né, falava bobagem. Aí tem o primeiro mês, nada, porque é engraçado que primeiro que tem gente que ainda não aceitou que a eleição acabou, independe do lado, né? O presidente não sai do palanque também, né? Tudo começa com o Bolsonaro. É a mesma coisa, tudo... é alface da mesma moeda, né? Os caras não saem do palanque. Isso é muito ruim para o país.
Sabe? Não foca no que é importante. E ampliar, o que eu acho que pior de tudo, é ampliar essa divisão. Essa divisão é a pior coisa que pode ter para o país. Rachou o país. Né? Rachou. Essa coisa fratricida. Isso e de 8 de janeiro, né? E o 8 de janeiro também foi uma bobajada danada, sabe? Aí depois cresce outra golpista, terrorista. E quando o MST fez isso, não era nada. Eram só umas manifestantes ansiosos. Sabe? Isso eu nem gosto de falar, porque aí eu acho que transcende. É o problema da narrativa. A gente está vivendo desde 2 anos para cá uma guerra de narrativas que ela transcende a verdade. Se você não é A, você tem que ser B. Exatamente. Você não pode ser nada. E se você discorda disso de A, você quer matar o A, você é um afóbico, sabe? Não, é um horror. Você não pode ter opinião que não seja exatamente igual ao que a outra parte preconiza. Né? Você não pode ter uma diferença. Você não pode ter, né? É preto ou branco. Não pode ser cinza em nenhuma tonalidade de cinza. Né? Porque qualquer tonalidade você é o outro. Né? Então eu acho que o problema é que não tem nenhuma política dita. Né? Então vai falar, veja lá a lista que o Alckmin e o Lula fizeram, né? Tem 640 artigos e tal. Falar até papagaio fala, é aquele negócio. Aquilo ali tem intenções, não tem nenhuma coisa de ação. Né? PowerPoint aceita qualquer coisa, né? Qualquer coisa. E o pior de tudo é isso. Você teve a reunião com a Tebet. Vamos fazer. Fazendo. Vamos fazer o quê? Vamos cortar gasto, que beleza, é tudo que a gente quer. Vamos cortar imposto, cortar gasto, eu não sei de onde, né? Porque você corta as duas pontas e o déficit vai estar sob controle. Aí vamos mudar, aí o CARF. Sabe, não tem nada prático. E o pior de tudo, aí você não sabe nem se vai começar a entrar um embate maior com o BC, essa reunião do Conselho Monetário. Que já aparentemente não vai falar sobre política monetária agora em janeiro. E faz muito bem, porque eu vou te falar, eu critico isso de lá, que estava errada essa meta de inflação. Estava errada essa taxa de juros tão alta, como estava errada de quando foi a 2, a gente batia. Exagero. Quase batia, chamaram a gente de viúva do CDI, rentista, depois deu merda, todo quieto. Então, quando subiu, também subiu muito mais do que precisaria. Agora, o problema é, hoje está errado, mas está errado e ainda eu acho que a taxa está até baixa se a irresponsabilidade fiscal que eventualmente tem sido acenada acontecer. Não, porque você tem na inflação, a gente está com excesso. Mesmo com a inflação, com a meta de inflação lá embaixo, esquece disso. O corrente com 5% de inflação e 14% não faz o menor sentido. Isso é taxa, né, de país destroçado. Mas hoje não dá para fazer. Como mudou continua, né, tendo uma amplificação das dúvidas, o problema do fiscal aumenta, né? Porque quando o cara fala, não, vamos fazer isso, não. E aí? E o fiscal? O que apareceu, né? E não aparece nada. E aí depois fala, não, o teto não é bem assim. É meio que joga contra, né? Tem tido uma coisa meio em Brasília, jogar a casca de banana para se escorregar, né? E tem ainda a perspectiva do novo teto ou novo sistema que eles vão usar. Então, eu ia entrar nesse detalhe, né? Porque aí você começa, governo novo, equipe econômica nova, não tão técnica, né? Que acho que, se a gente comparar com a equipe econômica anterior, a gente teve um downgrade aí, né? Grande sobre isso. Aí você tem um teto de gastos que, vamos mudar, vamos achar uma coisa mais eficiente para isso. Temos um déficit aí do PIB, vamos fazer algumas coisas aí. Tem desonerações para serem feitas, né? Ou reonerações para serem feitas, de desonerações que foram feitas, uma delas do combustível, que vamos fazer, mas não vamos fazer agora porque eles estão preocupados de não ser impopular também. Né? Então tem uma série de coisas que faz, não faz. Enquanto isso a gente está aqui olhando e aí? Aí começa a fazer... começa a tentarem equilibrar a balança comercial com a América Latina, e aí cria fundo soberano, fala-se de uma moeda
uma moeda de transacional, aí, vamos dizer assim, uma digital, mas transacional para importação e exportação entre países, né? Mas só se fala também, você não sabe que linha vai ser dada para isso. Que aí eu falo que é o barulho dos 100 dias, né? Porque se fala muita coisa, se inventa muita coisa, mas uma ignorância talvez da minha parte nesse aspecto, mas será que em tão pouco tempo dá para você entender como tudo estava funcionando nos últimos 4 anos, até você tomar decisões, ou é tudo um atropelo? Não, eu acho que é uma coisa diferente dos últimos governos. Quase todos, né, assumiram meio que em crise, né? Tirando o Lula, desde o Lula 1, pela uma própria crise que ele criou, né? Pelo medo que tinha o mercado. Dessa vez, pelo menos economicamente, a coisa está lá, o desemprego está no low dos últimos tempos, a inflação no low, abaixo do esperado por todos os catastrofismos. Um grande motor da nossa economia parece que vai começar a ligar. O PIB foi muito melhor do que o esperado, ou seja, a economia não tem que fazer nada. É aquela história. Você deixar ela no piloto automático, ela está indo. Tem problemas para frente? Tem. Então, mas são problemas pontuais. Você tem que ajustar esse nível de juros, você tem que dar uma direção de como você vai lidar com o fiscal, com o endividamento, para justamente evitar que você tenha problemas mais à frente. O problema que eu vejo é, então, com esse ambiente totalmente tranquilo, os caras conseguem fazer barulho. Isso que me preocupa, sabe? O que o cara vai para a Argentina, sabe? Pelo amor de Deus. O problema, eu acho que o meia-culpa que nunca é feito. Tudo que foi associado aos empréstimos foi não pagamento, malversação, e a primeira coisa que ele vai fazer isso. Eu acho que isso tem também uma coisa de confrontar. Não faz sentido. Não faz sentido o cara ir para lá, a primeira coisa, não vamos financiar. Não, o Brasil tem um monte de coisa precisando, você tem 1 bilhão para botar no... Então, eu acho que essa coisa é a história do palanque, eu acho que não se desceu no palanque. E tem uma coisa que, tem umas horas que parece, que é o que até me surpreende, é que parece que ele se elegeu com uma tremenda vantagem, né? E não foi. Não, foi cabeça a cabeça. Apertadinho. Apertadinho. Então, justamente, tem essa volta a pautas que são totalmente, vamos dizer, não aceitáveis pela metade do país. É um negócio confrontativo, isso que eu não gosto. Na verdade, a gente não tem a menor ideia de qual é a pauta, o real. Não temos. É interessante você falar sobre isso. Eu acompanho bastante gestores aí, acompanho bastante sobre o mercado e parece que essa é a unanimidade. Quando falam, poxa, e o cenário? E daqui para frente? Difícil afirmar. A maioria está apostando em China, tá? Mas quando fala de local, ninguém sabe nada. Exatamente, você falou um ponto importante, né? Porque todo mundo olha para fora. Não, mas China, Estados Unidos, Europa, né? A gente está apostando muito em China, né? Porque realmente não está errado isso, né? Acho que você como gestor também, acho que quando você vai investir em China, quem não quer investir diretamente na China, vai investir em quem vai se beneficiar com o crescimento deles, né? E o Brasil, de fato, é um horizonte para isso, né? Acho que não é à toa que a gente está recebendo tanto capital aí, acho que em janeiro, 8 bi de entrada de capital. Claro que tem juros envolvidos, carry trade, tudo, mas de fato a gente está praticamente só olhando para fora, porque para dentro a gente não entende nada, né? E você sabe que até eu acho que a gente tem que levantar a mão para o céu. Imagina você tem uma indústria. Nossa. Com um ciclo de produção de 180 dias. A gente analisa o cenário e consegue... Né, Não, a gente tem a vantagem que você pode simplesmente botar a bunda na parede e ficar em caixa, be liquid. Tranquilo. A 14%, pimpão da vida, felizinho. Agora o cara que tem empregado, investiu, e daí é obrigado a ouvir Sua Excelentíssima falar que o empresário não ganha porra nenhuma, que ele só trabalha. Então, mas essa é uma coisa que eu converso com o cliente, tá? Os caras é isso. O que eu faço, cara? O que eu faço? O cara que tem ciclo curto, vai lá. Mas o cara que tem ciclo longo, ele está postergando, sabe? Prefiro perder venda do que perder as pernas.
Então, eu acho que esse é o pior, né? Não é essa coisa, o mercado, né? Que é o mercado do malvadão, o mercado gosta de previsibilidade, né? Precisa. E o mercado, ele é a proxy de todos esses. O mercado ali, ele está refletindo isso, né? A necessidade do empresário, a necessidade do trabalhador, porque se parar, assim, eu não sei nada, ficar uma cortina escura, pô, não faz nada. Então, se eu não vou gerar emprego, manda embora. Ver o que aconteceu na pandemia, né? Que é aquela história, na dúvida, o nego frita tudo e para. Né? Então, eu acho que esse é o maior problema. Né? Para nós, você pode se dar o luxo, ficar parado. Quando, você começa a não sentir nada, fica lá, fica no caixa, espera. Mas para o país é horrível. E atualmente, começamos aí 2023, governo novo, essa incerteza, acho que a palavra a ser usada, né? A gente vive um momento de incerteza. A gente não sabe qual é o plano, como que vai ser a execução desse plano que a gente não sabe ainda. Né? Enfim, como que vai ser o horizonte, politicamente falando. Né? O horizonte político. Mas, ao mesmo passo, a gente tem algumas expectativas externas positivas. Né? Uma China acelerando, que para a gente é muito bom. Talvez nos Estados Unidos aí com um pouso mais suave, né? Que o pessoal gosta de falar bastante sobre isso. Um pouso mais suave com a política monetária deles lá. E a Europa talvez também com uma recessão não tão grande. Já tem quem fale que não vai ter recessão na Europa. Apesar de não ter crescimento, não vai ter uma grande recessão. Na sua visão de gestor, de a larga experiência de mercado, como que está a expectativa para o Brasil e para o cenário para 2023? Assim? Bom, a gente tinha tudo para estar bombando. Tudo. Justamente, a gente está com a inflação sob controle, a economia ajustada, taxa de juros pronta para cair, China melhorando, Estados Unidos não vai, né, não vai prejudicar, não vai ajudar, mas também não vai prejudicar. Eu acho que lá foi o mérito, e mais uma vez, aquele meio sem querer, né, que fala o Paul foi um gênio, cacete. Sem querer, deu certo. Os caras não fizeram certo. A sorte é que as bolhas explodiram só perifericamente, né? Elas foram limpando, as maiores barbaridades foram... Tirando os extremos, né? Parando ali os extremos. Você pega a IPO de tech, caiu 90%. Os caras falam, porra, não tem bolha. Porra, como não? Como não? Né? NFT de macaco, virou pó, não tem bolha. Tinha bolha pra cacete. Mas o bom é que elas foram sendo estouradas gradualmente. Não foi uma grande bolha, exatamente. Né? Então, ela não veio tudo ao mesmo tempo. Ela foi concêntrica, né? Plá, que é um negócio maluco, né? A economia americana, ela impressiona sempre. Ela tem uma capacidade de recovery. Se reinventar diferente de outros lugares, né? E porque dessa vez não teve porque você ainda tem excesso de liquidez, né? Você tem liquidez para burro, ainda tem o mercado de imobiliário lá que está meia boquinha e tal. Mas hoje você tem umas vantagens, você não tem tanta exposição a financiamento pós-fixado, né? Então você está com o mercado um pouco mais saudável do que foi o evento de 2008. Então, eu acho que a gente tem tudo. Agora, está entrando muita grana, mas também você, conversando com uns caras especialistas em emerging, o cara está zerado em Brasil. E essa grana que está entrando, presta atenção, tem 8 bi em bolsa. Quanto entrou de caixa? 6 semanas com fluxo negativo. A semana passada foi a primeira semana que deu fluxo positivo no financeiro. Da onde veio essa grana? Isso é daquelas coisas. Where is Wally? Essa grana, uma parte, isso é grana que ela está rubrica local de gringo, investidor estranho não residente, mas era grana que já estava aqui. Não é grana que está vindo. Você não está tendo entrada massiva. Olha o fluxo. Olha o fluxo efetivo. Né? Essa coisa da B3, isso é pirotecnia, porque você não sabe de quando essa grana está aqui. Essa grana não isso é alocação. É uma mudança de carteira, mas não é uma mudança de moeda. Isso aí não é moeda que foi realizada. Então isso, inclusive, é engraçado. É lógico, se você olhar, você vê o índice de moeda caiu 10%, o dólar, então isso daí bate um pedaço na gente. Porque se você olhar por fluxo, o dólar está errado.
Você está falando do DX, teve uma queda interessante nos últimos dias. Não, nos últimos 3 meses. Estava em 112 mil, né? 112 mil. Exatamente. Caiu. Né? A gente estava falando de paridade, né? Quando ele explodiu lá para 112, euro perdeu paridade, Libra perdeu paridade com o dólar. A gente foi de tabela, né? Isso. E não, tem um lado que vem de lá, que ajuda até a explicar isso. Tá certo? Você falar. Essa é uma coisa, porque hoje, se você tirar isso, se você olhar, você fala, mano, por que esse dólar está caindo? Né? Tá, tem o carrying, tarará, tem um lado. Mas você não está tendo fluxo. Então, esse mercado é uma coisa meio engraçada, porque não está entrando. Você não, falando com as mesas lá fora, eu não estou vendo o nego trazer o dinheiro. Sabe, trazer grana nova, para o Brasil, vem em mim, bate no peito. Vamos... Os caras estão comprando China. China voltou a ter fluxo. Mas o Brasil não acaba sendo uma forma de comprar China indiretamente? Mas compra direto. Compra direto. Eu sei não, eu conversando aí com o pessoal que faz a alocação específica lá de fora aqui, os caras desde outubro zeraram, ano do cacete, puseram dinheiro. Mas você acha ainda que porque assim, se não está entrando dinheiro, né, de verdade, mas ainda está entrando dinheiro, se a gente simplesmente fazer a coisa acontecer internamente aqui, é até assustador o que pode acontecer. Com certeza, por isso que eu estou falando, a gente é tudo para voar. Tudo para voar. E os caras estão amarrando as nossas asas. Porque o que precisava ter é um mínimo de previsibilidade. Gringo quer regra. Eu sempre falo. Né? Isso eu bato na mesma. Regra ruim ou regra boa? Regra. Melhor regra ruim que não ter regra. Tá certo? O cara traz dinheiro para cá, ele não é o gringo, o Joe acordou, eu vou mandar grana para o Brasil. Não, o cara tem compliance. Por que ele mandou? Aí fala assim, não, vou lá, mas aí muda a regra, mas não é bem assim, o câmbio aí vai pagar. Sabe, tem que ter muito, ele vai trazer para quê, vai aportar em quê, tá certo? Se não tem, não é um fluxo, né, fluido assim. E é Brasil, cara. A gente acha que o Brasil é do cacete. Os gringos acham que a gente é terceiro mundo. Coloca no balaio dos outros. Exato. Né? E para pior, né? Não respeita contrato, tem umas coisas assim. Segurança jurídica. Opa, só aumenta, né? Então, tudo isso ajuda, né? Todos esses eventos, né, meio estranhos na parte legal também incomoda, né? Porque justamente o cara quer regra, quer falar o seguinte, o cara é grana de corporação, é grana, sabe? O cara lá, ele não quer botar o dele na reta, ele quer eu mandei para lá porque tudo funciona direitinho e tal, você não pode ter essa... Não, agora não, vamos mudar, vamos financiar, né, o gasoduto. O mundo, fazer mais um porto em Cuba. Um pedaço do mundo aqui, né? Um pedaço obscuro do mundo. Exatamente. Aí vamos falar, não, olha, porque a China tomou espaço na África, você viu que burrice. A China está entrando lá, com certeza. Mas vamos falar, perdemos espaço. Então, mas o que eu queria mesmo era falar assim, porque a equipe do Haddad não é tão ruim. Tem uns caras muito bons. Tá faltando ainda gente, tá certo? Mas, sabe... Você acha que a equipe do Haddad é um banco sem banqueiro? Verdade. Eu acho que ali é pior, é um banco com 2 donos. Que é pior ainda. E que não se conversam, né? Um tem o dinheiro e o outro só tá lá, né? Exatamente. Eu acho que essa é uma coisa que tá incomodando também. Exatamente. Porque tá tendo... Né, quem fala manda, uma coisa, né? Fala uma coisa, o outro vem e desfala, exatamente, né? Então um fala uma caca, o outro tem que vir apagar. O outro fala uma coisa boa que o mercado gosta, o outro fala, não, na verdade não vai ser bem assim. Isso. E isso é péssimo, né? Você tá, né, servindo a 2 senhores. Aí, qual deles é? É a história da regra. Mais uma vez volta. Qual é a regra? Quem é? Quem manda? É o bonzinho, né? Bad cop ou good cop? Né? Então... E aí, dentro desse cenário, qual que é a sua visão? Você está otimista, tá pessimista? Está esperando mesmo ver se a China decola para fazer a locação? Eu, graças a Deus, eu no meu fundo não é de ações, né? Então eu não tenho essa preocupação. O que eu acho hoje... tem um risco de você ter num determinado momento, porque se você presta atenção, o mercado está extremamente
extremamente leniente e conivente com esse ruído todo. Ele não, em nenhum momento ele está botando prêmio, tá certo? Porque classicamente o que acontece? Você chega, o presidente fala um negócio que é meio que o mercado bota um prêmio, fala assim, ó. Agora assim não, ele bota um prêmio, aí vem o outro falando, não é bem assim, passa um paninho e tal, bum, ele devolve o prêmio. Então tem uma leniência. Eu acho que assim, a cada coisa que fosse meio contra, deveria ter um prêmio, e até que prove em contrário, mas não, você vê que ele fala assim, o cara fala, vou fazer isso. Aí o cara não é bem isso que ele quis dizer, puf. Então, eu acho que é desde o começo, porque desde o começo o cara se lembra quando, não veio o Meirelles. Ele nunca falou que era o Meirelles. Nunca. É verdade. O mercado que achava. Não, o mercado queria. Queria e criou a narrativa em cima. Então, por enquanto, cara, ele está fazendo exatamente o que ele falou que queria fazer. E assim sendo, vamos esperar o que acontece. Porque pode ter problemas pela frente se você começa a ter uma responsabilidade fiscal efetiva, você vai comprometer, e você compromete, né, a taxa de juros futura, você compromete nível de câmbio. Aí você de repente pode contaminar toda a estrutura econômica do país, né? Porque tudo isso, quando fala juro, fala mercadão ruinzão, câmbio, isso é empresa, cara, é preço. O câmbio de hoje é o preço de amanhã, né? E o câmbio de amanhã é o preço de depois da manhã. Então, essa coisa, na hora que você deixa essa visão, né? O mercado não, ele só reflete a insegurança. Quanto maior a insegurança, maior vai ser o prêmio. Isso que não está acontecendo, isso é engraçado. E tem todo um efeito cadeia disso, de inflação, de desemprego e uma série de outras coisas. Com certeza. Você acha que o mercado está esperando também, da mesma maneira que a maioria dos gestores estão olhando para isso? Esperando, assim, será que o pior vai acontecer? Ou se não acontecer, a gente vai crescer por inércia do exterior, especialmente beneficiado pelo nosso maior parceiro comercial? Eu acho que está todo mundo ali, não faz marola. Só mantém. E a galera líquida, né? Isso. Tá muito líquida ainda. Isso. E aí uma visão de um gestor. Um fato, por exemplo, como o da Americanas, né? E você acha que nessa visão assusta um pouco o investidor o fato de ainda, vamos dizer assim, o governo, pensa assim, uma Americanas, 50 mil funcionários, né? 45 mil funcionários, 160 mil investidores e tudo mais, né? Beleza, os 3 lá mandaram uma carta, sinto muito, eu também perdi dinheiro e vida que segue. Mas você acha que isso não traz uma insegurança? Porque, efeito cadeia, ferrou o banco, né? A bancaiada vai ter que provisionar esse prejuízo, tudo. Um país que tem um pouco mais sério, vamos dizer assim. Não sei se eu posso usar esse termo, se você discordar, você me corta nisso. Mas mais sério, mais preocupado com essas questões, até para não ser algo repetitivo, que aconteça de novo com outras empresas. Você acha que o governo deveria intervir alguma coisa disso? Para evitar para dar um bom exemplo, vamos dizer assim. Acho que nesse aspecto, porque machucou muita gente. Sim. E foi algo que vem acontecendo há muito tempo, que todo mundo estava pianinho quanto a isso. Impossível você dizer que não se sabia, alguém sabia, né? Alguém, né? Porque na verdade não é uma pessoa, um só, mas e que em teoria quem está pagando a conta disso é o pequeno investidor e os bancos, né? Esse negócio eu acho assim, o governo intervir, eu acho um horror, sabe? Só de falar em intervenção de governo, não fala que eles vão inventar Americanas Braz, sabe? E contratar mais 50 mil. Cuidado com o que dele. Sabe o que tinha que funcionar? Justamente a regra. Tinha que a CVM estar em cima, tá certo? E, eventualmente, se for fraude de justiça, que se pague. Tá. Outro dia eu ouvi uma coisa, não lembro quem que comentou isso, não sei se você estava junto, que citou assim, as auditorias de empresas SA deveria ser determinada pela CVM, ou seja, a CVM, claro, faria a empresa pagar, mas a CVM determinaria quem seria a empresa para fazer essa auditoria.
que talvez seria a forma dela estar mais próxima do entendimento do dia a dia da empresa, tal, porque a CVM acaba intervindo só quando dá merda, né? E esse problema, essa parte de auditoria, né, de grandes prestadores de serviço, a gente já viu no passado em empresa de rating, ela só dá baixo rating depois que o cara quebrou. Ela nunca antecipa. Fica fácil. Empresa de rating era para antecipar, cacete. Por isso que eu falo que é mais inútil que buzina em submarino. Empresa de rating é uma bosta. Principalmente rating soberano, então é de dar risada. Né? Quando o país explode, ele fala, não é bom, né? Quando ele tá uma merda, ele fala, não, é AAA. Então, eu acho que essa coisa desse serviço, eles são simbióticos. Você viu quanto é que pagava os caras? Mais de 30 milhões. 30 milhões. Você acha que você vai lá dar um tapão na orelha, vai criando uma coisa que o resultado daquele cliente para a empresa ele é assimétrico. Então devia ser uma coisa assim, não ser, apesar de ser as Big Four, tal, dane-se. Tinha que ter, maior que essa, por que você não faz uma conjunta ou uma rotativa? Tem muita empresa, banco que rotaciona a auditoria. Vai trocando, porque uma audita a outra. Tá? Eu não sei, porque justamente uma empresa gigantesca, a gente não sabe né, como se foi. Aí é aquela. Eu não trabalho com hipótese, né? Como eu não meti a mão nesse jarro. Agora, uma coisa que. Tudo bem, você fala, pô, todo mundo. Tem investidor. Minha preocupação até não é nem... É com os fornecedores pequenos, cara. Esses caras é que... Aí você tem uma linha de risco. É o que paga o preço, né? Mas e no Brasil a gente sabe que o pequeno empresário, ele não tem crédito nem tão pouco capital de giro. Ele vive da mão da boca. Tá? Lembra o que aconteceu na pandemia. Quebrou um buzilhão de gente. Corre o risco de quebrar um buzilhão de gente. Então tem responsabilidades aí que eventualmente deveriam ser apontadas e se houver ilícito e tal, condenada e pagar. A única coisa, fazendo o jogo do contente, mas é uma coisa que eu faço questão que no lado de crédito privado me preocupa muito, sempre, né? Eu sempre fui fazer um arauto aí dos perigos. Nessa vez, uma coisa que eu gostei é que o mercado superou bem até agora. Vamos ver, porque a gente não sabe os desdobramentos. Isso me indica o quê? Primeiro, aqueles fundos de crédito privado que no passado estavam extremamente mal posicionados, excessivamente aplicados, que tiveram que sair, né, de afogadilho, e por isso que criaram aquela crise de 19, depois a crise de 20, você vê que o mercado passou muito mais suave, tá certo? Pegou bem Americanas, pegou na parte de crédito privado, debêntures, pegou mais, mas em LF, por exemplo, pegou suave, ou seja, é um mercado que parece que está menos exposto a alocações excessivas. E também tinha uma coisa, eu acho que aqueles fundos, né, de caixa que tinham 90% de crédito privado, isso não existe mais, né? Os caras ajustaram os prazos de resgate, então com isso eu acho que isso é uma coisa que eu estava preocupado com o tamanho do impacto. No começo da semana passada o mercado estava bem esquisito, chegou a apertar um pouquinho até quinta, mas depois já veio mudando. Então, isso é saudável, isso é o mercado melhorando a qualidade dele. Mais maduro, né? E a saúde mesmo da coisa. Porque é uma preocupação que o nosso mercado secundário, ele não cresce, né? É muito louco. O mercado primário cresceu muito, o secundário continua do mesmo tamanho há 3 anos, sendo que o estoque triplicou, né? Então, isso é muito preocupante. Porque é porta pequena. E você acha que a gente teve a era de juros a 2%, que concordamos que acho que tem um certo exagero nisso, que acabou criando IPOs malucos, né? Acho que teve uns IPOs aqui no Brasil que você fala assim, não é possível que pagaram esse valuation, deram esse valuation para essa empresa e pagaram isso, né? Tanto é que, você bem citou, essas empresas estão tudo com 90% de desconto, né? Ou seja, todo mundo perdeu dinheiro, alguém perdeu muito dinheiro com isso daí. Geralmente é o pequeno que perde, né? Que não sabe nem porque está entrando. Falaram que é bom, ele entrou e pronto. E agora a gente tem uns juros
Tanto é que se você pegar esse juros baixo, dinheiro barato no mundo inteiro, também que fomentou muito Bitcoin e outras coisas aí, que virou esse mar aí que a gente... mar revolto aí que engoliu muita gente. E agora a gente tem um juros alto aqui, um juros alto na Europa, né? Juros altos nos Estados Unidos, que faz os investidores pensarem um pouco mais. Né? Acho que pensarem muito mais. Tanto é que ano passado não teve nenhum IPO, se eu não me engano. Esse ano também a expectativa para IPO ainda está bem baixa. E nesse aspecto, você acha que ainda vai permanecer isso por muito tempo, justamente até o dinheiro voltar a ficar barato, se é que ele vai voltar? Porque os Estados Unidos tem a premissa de ficar muito tempo com uma taxa de juros, né? Então, levantou agora até a inflação chegar no que eles querem, que acho que é 2%, vai levar anos. Né? Pelo tamanho que eles são e tudo mais. E nesse meio tempo não tem dinheiro barato, né? E como que fica o movimento do mercado disso? Ou daqui a pouco o mercado liga, foda-se mesmo, acho que agora vai a situação e desce o pau em IPO, desce o pau em... No primeiro instante hoje, como efeito secundário da Americanas, cresce o preço do crédito para todo mundo cresceu. Fica caro, né? Por definição. Né? Banco não quer mais perder dinheiro, né? E você vai criar também vai criar um resseguro. Pedágiozinho para ir buscar um pedaço, porque afinal você tem uma pica, tem que buscar um pedaço dela. E aumenta a restrição, né? Porque aquela coisa, porta arrombada, tranca nela. O cara quebrou a Americana, meu Deus do céu, imagina os outros. O cara olha o crédito, eu vou ser o macaco, você deu crédito para a Americana e quebrou. E esse monte de empresinha? Corta tudo. Isso, banco tem essa coisa, banco reage, ele não age, ele reage. Corta o crédito, primeira coisa. Bom, põe grana para dentro. Porque banco é isso, é liquidez, né? É um business totalmente alavancado, né? Com dinheiro dos outros. Dos outros ainda. Então, você trabalha alavancadão. Quando você tem uma certa dúvida, aumenta esse lado, aumenta o lado esquerdo do balanço, bota a grana para dentro. Então... Mas você acha que isso, aí, já puxando esse gancho, bancaiada aí que tomou na cabeça com Americanas, por exemplo, vai tentar correr para tirar crédito também das outras do mesmo setor, justamente para não correr o risco, porque o setor tem esse risco sistêmico do setor, né? Ainda mais varejo, situação complicada, né? Você ter uma empresa de varejo, quando você pensa em Brasil, que depende tanto da política, né? E de como a movimentação econômica está, né? Eu acho que numa hora dessa ele corta de tudo, né? Porque na dúvida você não sabe se quebrou pau que bate em Chico, bate em Francisco. Será que é um problema dela só, é um problema das outras? Setor, né? Então, e também teve uma época que elas estavam totalmente mal avaliadas, né? Então, devem ter dado crédito barato também. Então, tem que esperar, cara. Esse tipo de coisa a gente não consegue enxergar antes. Vai ter um impacto no mercado de crédito, sem dúvida. No mercado de IPO, então, eu acho que hoje... Por que eu vou comprar um papel se você tem meus 14% de juros? Não tem, porque com a bolsa que hoje ela está no 114%. É bom que pelo menos acabou aquela papagaiada que todo ano você tinha 80 caras falando, vai estar 150 mil, vai estar 130 mil. E nunca acontece, e no ano seguinte os caras vão e perguntam para os mesmos caras como é que estava a bolsa. Pelo menos pararam de falar, né? Acho que os negros se tocaram um pouco né? Parar de falar um pouquinho. E erraram muito também, né? Convenhamos, né? Nos últimos 100 anos. Câmbio, então, nem se fala, né? Câmbio. Eu não sei por que eles fazem isso no começo do ano. Todo ano. Podia perguntar assim, quais são as expectativas do ano? A bolsa deve ser boa por isso. O cara pega e crava 150 mil. Crava o dólar. E erra tudo pra quê? E não ajuda em nada, né? Muito mais o cara fala, o dólar pode melhorar por isso, por aquilo. O juro pode melhorar por isso. E não... Que é explanar um cenário, possibilidades. Para que esse qualitativo, né? É tanto, né? E não adianta para nada, cara. O que você vai... Se tiver 6 pau, dia 31/12, e aí? Isso é bom ou é ruim? Não sei. Exatamente, qual o reflexo disso? Eu sempre falo, vai vir de onde? De 12 ou de 3? Vai estar 6 aqui, pode ter batido 12, pode ter batido 3, pode ir em reto. Não tem poder de explicação nenhum. Qual a história, né?
Acho que vai se renovando tempo a tempo, né? A gente vai ajustando o planejamento. O Jefferson, a gente estava conversando nos bastidores antes aqui, tem várias histórias, tem muito tempo de mercado, 40 e tantos anos, até mais, né? 40 e tantos anos de mercado e... Era de 76? 78. 45. 45, eu tenho 40, tô de 82. Nem tinha nascido ainda, o cara já tava ali, ó. E já deve ter passado por algumas crises. A gente passou recentemente por uma crise, pandemia, etc. Mas você lembra de alguma história, um case interessante, de repente uma posição que você montou ou que você tava participando que, poxa, isso aí é interessante, isso aí vale a pena a gente trazer para cá? Você comentou, você tava no Fator em 90 e tanto, 97... Fora essa, ou você quer contar dessa também, que foi curiosa? Por tanto tempo de mercado, tem muita história. Eu falo pra você que tem 20 anos, tem cada história que é de chorar, rapaz. Não, essa, acho que a gente tava falando, é anterior, isso, né? Tava no Bandeirantes, isso daí é plano Collor. Isso é plano Collor quando caiu o Ibrahim Eres, né? O Ibrahim Eres, que era o ministro da Fazenda. Aí depois entrou a Zélia. Não. A Zélia era... O Ibrahim Eres era presidente do Banco Central. A Zélia era ministra. E ele cai na véspera do Natal, acho que dia 10 de dezembro e tal. E que eu estava falando, eu estava indo para o Rio, que ia ter uma reunião lá, e estava indo de táxi. Aí no táxi ouvindo, caiu o Ibrahim Eres. Eu tava vendidaço em dólar, mas até as cuecas. Em ouro, né? Que naquele tempo era o único jeito, né? Vendidado. Comprado em put, vendido em call, ou seja, tava totalmente com a bunda na janela. Aí eu parei na padaria, peguei um telefone, tinha aquele telefone público, esse cara nem sabe o que é isso. Nem sabe o que é padaria também. Já comprar uma ficha uma vez. Eles só compram tudo do iFood, né? Então eu parei na padaria, liguei e falei com o meu chefe, falei, que era o financeiro, falei, Mané, a batata vai assar, porque caiu o Ibrahim e agora o mercado vai ficar vinha com muita turbulência, né? Porque o plano Collor já estava fazendo água, que tinha dúvidas muito grandes. E aí que eu cheguei no Rio, peguei o Eletrão velho, cheguei no Rio, tava tomando uma vara de 10 milhões de dólares, que naquele tempo era grana pra burra. Hoje 10 milhões de dólares é grana pra caramba. Mas lá era muito mais. Era muito mais. E aí foi aquele negócio, aí você não tem o que fazer, segura a posição, porque era vencimento, né? O vencimento era no final de janeiro, eu acho que a série de opção, e que eu passei um mês, mas depois no fim deu até para ganhar um troquinho. Mas um mês que todo dia eu chegava cedo, nesse tempo eu chegava cedo no banco, chegava às 7 horas da manhã, fazia a reunião de caixa, e o diretor financeiro ficava em pé atrás da minha cadeira, olhando, né, que já tinha a tela com o tamanho da naba, né? Puta, foi... E aquela história, dormia muito pouco e chegava e não tinha o que fazer, né? Que você tinha que esperar, não era para montar uma posição, porque era uma coisa de timing. Pegou no pé trocado, mas fundamentalmente ainda a gente achava que era venda. E depois acabou sendo, né? Mas a virada do ano foi um réveillon. Foi doloroso. Foi sofrido. Mas depois veio... O problema dessas quando te pega nesses pé trocado, por acaso, aqui é um cisne negro, né? Cisne negro eu acho que é isso. Americanos é um cisne negro, isso é um cisne negro. Sai um cara. Você não tem muito cisne negro assim, acontece uma coisa que na economia que ninguém esperava. Não. Isso aí é difícil prever, isso aí, né? É muito difícil, né? Esse é o caso, então... Mas é assim... aconteceu, mas fundamentalmente ainda era a posição não era ruim. É que aí aproveitou, né? Você chega fim de ano, tinha remessa, que é a época de remessa, pressionou mais e virou o ano, aí ela veio esbagaçando. Se eu tivesse saído... porque eu não contei, né? No dia seguinte tinha 10. No pior momento estava em 25 milhões de dólares. Essa época, por isso que o cara ficava atrás de mim. Mas eu acho que não era só você que não dormia, né? E 25 milhões de dólares em 80 e tantos era dinheiro pra cacete. Era grana.
Mas era uma posição grandona, né? Era uma posição que... Mas era uma daquelas que não era para ser isso, o tamanho da coisa, né? Que eu estava falando para vocês, deu uma vol no mercado que saiu totalmente fora. Chegou no meu limite, que eu tinha um limite de risco, né? O meu e o do financeiro. Porque lá a gente trabalhava com hierarquia de risco, né? Tinha um risco que era o diretor-geral, que tinha o presidente, o diretor-geral, o diretor financeiro, o tesoureiro. E aí você tinha as escalas de risco, né? Eu tinha um de 15 milhões, aí quando eu pedi ampliação para ele, o cara me deu, mas ela ficava cuidando do coelho. Tava de olho, bem. E depois, quando a posição voltou, virou, o que estava para trás virou para frente, tem bônus, tem champanhe, tem... Aí depois tem... Não, champanhe não, o cara era mineiro, era um tremendo unha de fome, não... nem cerveja ele me pagava. Mas foi aquela história, depois não tem moleza, né? Você não fez mais que obrigação, você está aqui para ganhar dinheiro, você não está aqui para... Não tinha essa molezinha, não. Mesmo quando você dava os porradão seguro, seco, o máximo o cara falava... Fez mais que obrigação. Legal aí, bacana. É tipo quando o político fala, eu não roubei, não roubo, eu sou honesto, Que vantagem Maria leva, né, pô? Se você voasse, pelo menos, ia ter alguma coisa diferente. E hoje em dia, para você não passa mais esses calores gigantescos, né? Não. O próprio tipo de produto, que é o cash, é um fundo extremamente, né, com baixa vol, risco pequeno, né? Eu não corro risco de taxa. É um fundo está todo indexado em DI, eu tenho basicamente LFT, operação de bolsa estruturada, né? Box 3 pernas e termo, né? Então operação sem risco nem de preço nem de vol, operação de renda fixa basicamente. Que no momento está muito bom, né? Não, já foi melhor. Tá? Foi melhor. Sabe por quê? Porque ela melhora quando a taxa está muito alta. A propensão das pessoas a pegarem o termo é menor. Entendi. Porque, porra, você pega a 14%, né? Você tem que comprar um papel e já tem que sair dando varada nele, porque senão não vale, né? Diferente do passado. Quando a taxa está... Melhor época é quando a taxa estava 2%. Que sabia que em algum momento ia começar a subir. Porque aí todo mundo saía financiando o termo, era muito barato financiar. E aí antecipava de caminhão, cara. Foi uma época assim... Tanto é que foi um ano que o fundo foi o melhor ano do fundo. Deu 120 do CDI, sendo que ele é um fundo para dar 105, 107. Com risco baixo? Bem baixo. Porque o risco aí eu tenho um pouquinho para dar uma melhorada, você tem um pouquinho de LF. Aí banco, hoje eu só tenho banco AAA, né? Então, eu posso por regulamento até AA, mas hoje então o fundo... Mas AAA mesmo? Eu tenho Itaú, Bradesco, BTG e Safra. Você acha que corre risco desses bancos perderem algum rating devido a esse crédito da Americanas, alguma coisa? Depende de ver o tamanho da encrenca depois. Porque, na verdade, eu vou um monte de bobagem. Teve um cara aí que andou escrevendo que um dos bancos... O Itaú. Estaria eventualmente insolvente. Porra, não, o cara compara, né, endividamento com PL, o cara fala que o banco não tem ação para vender, o cara pensa que é uma porra de uma quitanda. Desde quando o banco vende ação para se capitalizar? Sabe? Então, o desconhecimento, e tem isso, o desconhecimento, e eu acho que tem um pouquinho até má fé. No Brasil tem uma é meio mundial, mas no Brasil mais ainda, você criar uma tradição de banco a casa do capeta. É o vilãozão. Então aquilo ali ele é o mal, ele só está... Então isso é fácil. Então os caras não entendem, o cara não faz a menor ideia do que seja um banco. Né? O cara olhar o balanço, um macaco desse, olha o balanço e fala, não, o banco vai quebrar, né? Hello. Se ele quebrar, quebra tudo. Não, em detalhe, o cara não tem a mínima noção do tamanho que é esse banco. Não. E aí o cara pega e se apega a número que não quer dizer nada, né? Que ele fala assim, olha, ele tem um dobro de dívida que o capital...
Fora de contexto. Não tem. Você tem um negócio chamado basileia, sabe? Você pode ser... Você está controlado, você pode ser uma basileia mínima é 8%, que dá uma alavancagem de mais de 12, né? De 12, né? 8 dá exatamente 12 vezes. Então, os caras, o cara pegou um negócio lá e ainda comparou jacaré com colibri, patrimônio com dívida. Ele deve 2 vezes o patrimônio, ele vai quebrar. Hello. Não tem ação para vender. Eu vi isso aí. Então, o que é isso, né? E o cara vai lá, escreve e bate. Tem gente que vai olhar e fala, nossa, vai quebrar. Não tem. Não, é que nem você fala. Você acha que um Bradesco ou um Itaú quebra? Impossível. Porque leva o país junto. Não, possível mas vai ter encrenca bem mais preocupante do que a quebra deles. Que a quebra deles, exatamente. Mas eu quando comecei no mercado, lá em meados de 2000, a informação era muito difícil, muito escassa. Nível de conhecimento, a nível de qual é o caminho certo para se tornar um profissional do mercado financeiro, principalmente na linha autônoma, né? Não necessariamente indo para uma instituição. E hoje em dia a gente vive o contrário. Informação tem demais. Demais. Acho que é até democrático agora. O problema é o seguinte, tem muita porcaria. Acho que eu diria que tem mais porcaria do que coisa boa, né? E aí para você filtrar isso, para você chegar até a informação de fato boa, que tem uma realidade, é terrível. Aí você vai, você tem uma noção. Eu recebi de umas 20 pessoas essa mesma matéria ontem, né? E para todos falar, puta, bicho, sério mesmo que você tá acreditando, você tá lendo um negócio desse, tá acreditando. A hora que eu vi o título, eu falei, Itaú, blá, 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 não tem ação, o banco tá quebrado e não sei o que, tá usando dinheiro dos clientes. Primeiro que assim, o banco usa dinheiro do cliente, que é normal, né? E eu falei assim, bicho, sério mesmo que você tá levando em consideração uma matéria dessa de um Zé Ninguém, né? Sei lá, não é nenhum órgão relevante. Enfim. Né? E você tá levando em consideração, não, mas agora eu fiquei preocupado porque eu tenho dinheiro lá e não sei o que... O risco o que me incomoda mais é isso. Você já está numa situação que o cara achava que a Americanas era um ícone. Sabe, corrida bancária começa assim, né? Eu acho que e essa coisa a vantagem é isso. Realmente, eu nunca tinha lido um site, porque eu nunca vi aquilo. Nunca tinha visto também, não. E aí você não sabe até que forma, porque teve uma outra que vazou contra o outro banco no dia seguinte também, bem filha da puta, tá certo? Bem sacanagem. Então tem uma hora que é isso, que também o cara joga... Bonzinho, se todo mundo fosse bonzinho, não existia inferno, né? Então, o inferno tem e é grande e é quente. Então, sabe, nessas horas é que acontece. Vai ter que tomar essa coisa da informação, sem dúvida. Eu acho que hoje tem demais e uma função que você tem, né, quem está no mercado e tal, é selecionar em que fonte ele vai beber. Porque tem muita bobagem, tem muita coisa de má índole até, mas não é difícil. Se o cara tiver um pouquinho de paciência, um pouquinho de Google, um pouquinho de coisa... Um pouquinho de curiosidade. Exatamente. Acho que é muito importante, né? Essa questão de curiosidade, de buscar entender... Porque assim, não adianta você ler uma coisa. Eu sempre falo isso. Cara, odeio pegar alguma coisa e eu não sei o que tá aquilo. Então, tudo que eu olho ali, qualquer palavra, qualquer frase, qualquer termo que eu não entendo, a primeira coisa que eu vou dar um Google. O que é esse termo? Para eu continuar lendo aquilo. Se não ler por ler, melhor não fazer nada. Claro. Essa é até uma pergunta que a gente recebeu aqui de algumas pessoas. Se importa, Sérgio? A pergunta é, como você se mantém atualizado sobre as últimas tendências de desenvolvimento econômico? Como você se informa? Assim, de onde você tira? A gente fez um levantamento de algumas perguntas de pessoas, alunos nossos. Basicamente, como você se informa para estar atualizado? É Bloomberg, é livro, é jornal, um pouco de cada economista? Coisa, né? Um pouco de cada coisa. Você tem alguns economistas que trabalham, ou enfim... Não, tem uns amigos, tem essa coisa que você tem dos economistas e... Relacionamento também é super importante no mercado financeiro. Sim, né? E é a mesma coisa que quando lembra que a gente falou no começo, network. Network era justamente isso. Você saber com quem falar. Porque não é ter network, não é ter aquele capcetão de cartão que não adiantava porra nenhuma. Era você ter as pessoas que você sabia que eram interessantes, né, que tinham
uma visão boa, que conhecia o mercado, conhecia que tinha um bom fluxo de clientes ou num determinado setor, né? Então, se tinha um cara bom de câmbio, um cara bom de renda fixa, um cara bom de conhecer a cliente. O cliente é uma coisa que eu gosto muito de falar. Você falar com o cara lá de baixo. É o cara que está na ponta, que está tomando porrada, que está, né, sofrendo para pagar fornecedor, que está sofrendo para vender. Esse cara sente que está sofrendo para pegar crédito. Então é importante você dar uma mesclada. Aí site tem um monte de site gratuito, investing.com, que eu gosto bastante, que tem no Brasil e lá fora. Isso daí já te ajuda. E aí tem vários Money Time da vida, procura. E em quase todos eles tem coisa boa. Próprios fundos divulgam as cartas periódicas aí, os bancos também divulgam cartas periódicas sensacionais, material, a gente sempre comenta aqui, material gratuito. Você tem as maiores instituições financeiras do mundo soltando as cartas deles periodicamente. Pô, a informação é direto da fonte, né? Mas acho que nada como o network, saber onde procurar a informação. Não, e aquela história, procura, porque... Curioso. Você tem a internet é um monstro, né? Tem tudo ali, cara. Você não acha quem... Tem preguiçoso. Eu vejo no Twitter, às vezes me dá raiva. Porque o cara pergunta, você fala sobre uma coisa. Aí o cara fala, o que é isso? Aí, ele tá na internet, né? Ele tá ali. Tá ali. Entra no Google e copia pro cara e copy-paste. Ou então, às vezes, quando eu tava mais bravo, eu falo, Google... Pô, porque é o seguinte, o que é isso, porra? Vai lá e fala, né? Aqui, ó, bracinho curtinho. Né? Não, e preguiça, né? Preguiça. Mas é uma grande realidade. Principalmente, a gente convive muito com gente que quer ser profissional do mercado financeiro, quer fazer as coisas acontecer, mas assim, o cara não quer se esforçar porra nenhuma, né? Não. A célere frase, né? Todo mundo quer conhecer Deus, mas ninguém quer morrer para isso. Exatamente. Então, o cara quer ter sucesso, quer ter grana, mas não quer fazer nada para isso. Que é o atalho. Né? Por isso que tem muito trouxa aqui. Os caras que eu aprendi a operar gráfico falavam, Serginho, para ver Deus tem que morrer. Daí eu me lembro, o cara daqueles monstros da Zen, para ver Deus tem que morrer. E é verdade. Dinossauros, né? Do mercado que chama. E é muito isso. Então, por isso que a gente acredita muito que, cara, você quer ser um profissional do mercado financeiro, ou quer pelo menos fazer parte desse ciclo, vai se informar, vai estudar, vai ter educação financeira. Acho que isso é muito importante. Não vai cair do céu e o mercado não é fácil. Não. Vai ter que ralar, cara. Aquela história, não vem no colo, não vem, e menos aqui. Você imagina, se só tem rato aqui, você acha que alguém vai dar alguma coisa pro outro? Pô, é engraçado que o cara, porra, falou, só tem tubarão, me fudeu. Lógico, cara, você vai ver aqui. Você vai vir querer, entra na cova do leão e vai querer tirar a juba dele. Sabe, me poupa, né? É o tipo da... É que isso é um problema também cultural, né? O brasileiro quer ser doutor sem estudar, quer ser rico sem trabalhar, né? Então, ele vai muito para essa coisa que você falou, bracinho curto, né? E é fácil comprar, né? Comprar esse sonho. Ah, tem gente vendendo isso. Isso. E barato ainda. E o cara vai atrás, né? Pede disso, não, sabe, não tem... O cara não questiona, o cara fala, vou te dar 1.000 por hoje se você puser 10. Legal. Porra. Alguém te dá alguma coisa, não dá nada, né? Então. A esmola é demais, o santo tem que desconfiar, isso, né? Tem uma hora, você sabe que eu nem fico com tanta pena quando é esses golpão assim. Porque isso daí não é. Isso daí é ganância. Não é ingenuidade. Não é ingenuidade, isso é ganância e burrice. Então, porque não faz sentido, cara. Não existe nada, né? Então todo mundo no mundo é esperto, por que você é mais esperto que os outros? Que você nunca passou na porta daquele negócio. Fato. Sérgio, queria te agradecer. Né? Posso só pedir mais uma sugestão antes de você agradecer? Acho que faz parte do agradecimento. Claro. Eu sou menino novo dentro do mercado, perto de vocês aí, mas tem gente mais nova entrando o tempo todo, principalmente com essas falsas promessas. Mas, Sérgio, o que você sugere? Acho que sugestão é importante, sempre é bem-vinda. Como é que você sugere, de repente, para a pessoa... Conselho, ela né? começa, Qual conselho se daria? Básico, assim, sucinto, nada... Dá pra gente ficar falando sobre isso aqui a noite toda, mas... cara, começa por aqui.
pesquisa sobre isso, vai atrás. O que você, de repente, um minutinho aí você colocaria para a pessoa que está iniciando agora, está entrando no mercado, especialmente seja ela para fazer um investimento, ou para começar no day trade, ou quer ser um investidor, quer ser um gestor daqui a 10 anos, enfim. Como que a pessoa começa? Primeiro, humildade, cara. Primeira coisa. Você tem que ser extremamente humilde, né? É um mercado, como a gente falou há pouco, ele é agressivo. Sim. Isso daqui não é à toa que tanta grana muda de mão e tal. Então, eu acho que você tem que ser isso e você tem que ir respeitando, você tem que aprender a ir ao longo do tempo, e principalmente ver as suas limitações, não as qualidades você vai ver. E saber uma coisa, que tem gente que não tem perfil para isso. Cara, tem gente que não tem perfil para ser operador. E tá tudo bem. E tudo bem, né? Tudo bem, cara. Tudo bem. Eu lembro o cara que foi meu primeiro parceirão em banco, era um cara que, a gente programava junto, fizemos chover com os tal do Apple no Bank America. E eu falava, alemão, senta comigo, vamos operar, porque eu também operava. O cara era ruim para burro, não adiantava. Ele não tinha o traquejo para coisa. Ele era um excepcional programador, um excepcional cara para estruturar projeto, mas era um cara que não era ruim de treino. Acabou. Então, eu acho que você tem que saber. Tem gente que não vai ser bom para isso, não vai ter paciência, não vai ter... que a paciência, porque tem uma parte de investimento de longo prazo que é paciência, você tem que ter. Então é uma jornada longa. Eu acho que ela é legal, mas tem que ver isso também e tenha paciência, além da humildade, paciência, né? Várias coisas que a gente prega muito. Acho que arrogância não serve para o mercado, né? Impaciente também não serve, né? As coisas acontecem no tempo certo, não no tempo que a gente quer. Então a paciência é fundamental para isso e dedicação, né? Sim, com certeza. Acho que... Mas tudo na vida, né? 90% de transpiração e 10% de inspiração. Exato, exato. Obsessão em tudo, né? Acho aquela coisa, eu sou muito sortudo quando eu trabalho, né? Exatamente, não tem... Eu chego muito cedo aqui no escritório, né? Porque eu gosto de pegar a abertura de Europa. Então 5h30, 5h20 da manhã eu tô aqui. Isso é 29, 10 horas da noite, eu tô aqui também, né? E depois, a gente tem uma sorte uma puta sorte, né? Sortudo, né? Sortudo pra caramba. E é muito isso, é dedicação. E eu não faço isso de vez em quando, eu faço isso todo dia há 20 anos. Né? Então tem um que aí, né? As coisas acontecem quanto mais e tem uma coisa que eu esqueci, a terceira palavra: disciplina. Pode ser, isso é disciplina. Você entrou, saiba porque você entrou. Quando entrou, saiba onde é a hora de sair. Tem um plano, né? Exatamente. Tem um plano para isso. Aqui não é festa de... Pode até baile funk, não, mas você saiba onde é a porta de saída, onde é que seu pau comer, se pegar fogo, onde você corre. E disciplina, né? Você faz... Isso aqui não é jogo, não é brinquedo, não é gambling, não é porra nenhuma. Tem dinheiro envolvido, exato, né? Dinheiro, sonhos, expectativas de pessoas externas que... Né, isso. Tem dinheiro e tem uma... Sabe, tem que ter uma lógica. Você montou aquilo, é uma tese de investimento que vai ser que... E você tem que secar, tem que constantemente. Não é comprei e acabou, não. Por que eu comprei? Até quando eu me manterei comprado? Exatamente. Então essas coisas são importantes. E você vê, é a filosofia que a gente usa aqui o tempo todo dia. Acho que isso que me fez ter sucesso, isso me fez galgar o mercado. E assim, detalhe, né? Você nunca pode perder a humildade, não importa o tamanho que você seja, né? O mercado bota qualquer um. Ninguém... Todo mundo é pequeno. Não importa, né, de onde você veio, seu currículo, tamanho, perfeito. Deixa um livro, um filme, um documentário, a carta do fundo, qualquer coisa. A rede social a gente vai colocar depois aí. Enfim. A rede social você usa o Twitter, só o Twitter ou usa o Instagram também? Não, eu tenho hoje em dia eu tô com toda a grade. Eu tô com Instagram, Telegram, YouTube. Mas esse aí já é uma estrutura mais profissional, mas é Sérgio Machado Gestor, que são em todas essas, tanto no Instagram como no YouTube. E no Twitter, que esse aí eu toco eu mesmo, ele fica meio aberto o dia inteiro, é @smgestor. Depois a gente deixa na descrição, né, também para... Aqui não, mas é que esse negócio...
das outras redes, você tem que, né, direcionar um pouco diferente, né? Porque elas são... tem outra dinâmica, né? O Twitter, para mim, é fácil, que fica ali, ele já ficou uma coisa que até... Você até se acomou com o tipo de público que tem sim, ali, sim, né? não, e a forma, essa coisa compacta, como você... Porque o Instagram já entra de um outro jeito, o YouTube é outra coisa diferente, então nessa eu até faço que tem até uma pessoa que me ajuda a tocar esse daí, né? Então eu mais defino o que vai colocar, mas não dá para tocar, né? Não tem, aí é humanamente haja tempo, né? impossível. Não sei, tem um livro bom que é do Friedman, que é Free to Choose, que é Liberdade de Escolha. Eu acho que esse é do cacete. Bacana. Esse é um de um tempinho aí que começa, eu acho que a partir é bem uma linha de liberalismo. Bacana. E tem a Hobbes também, né? Tem a Hobbes também, né? Fora do mercado. Que é o que a gente estava comentando antes. Equilíbrio, né? Equilíbrio de vida. Sim, sim. Você gosta de moto, né? Gosta bastante de viajar de moto. Viajo muito de moto. Velejo também, já velejei mais. É que agora chegou uma hora que você tem que optar um ou outro. Não dá para ter dois hobbies. E casamento, né? Os três não vai. Então, como eu não estava afim de sair do casamento, eu fiquei só com hobby. Mas de vez em quando eu dou uma velejada, mas o mais usual é viajar de moto, viajo longo, né? Então isso é uma coisa que faz toda a diferença. Uma válvula, né? Escape, é importante. E tem amigo e tal, sabe? Sim. Fora, né? O bom é que não tem amigo, não tem ninguém, tem um de mercado, né? Então o resto tá todo mundo. Mas você sabe que eu falo muito isso, né? Puta, mercado é minha vida, né? De segunda a sexta. Final de semana eu não gosto de falar de mercado, evito bastante, né? A maioria dos meus amigos são de outras áreas, e então não puxa tanto esse assunto, porque também... O overshoota também, né? Você fala a mesma coisa. Exatamente. Então eu acabo tentando dar uma equilibrada nisso também, né? E aquilo que você falou, né? Acho que tem hobbies é bom e tem hobby que não custa nada, né? Às vezes no churrasco é baratinho, tá com um amigo, tal, tomar uma cervejinha, acho que... Esse daí só custa a cervejinha. E num boteco, eu adoro esse boteco. Copinha americana. Gente da gente, é isso aí. Sérgio, obrigado mais uma vez, prazer imenso ter você aqui. Acho que a gente siga há muito tempo e ter você aqui presencialmente aqui foi fantástico, né, Lozito? Exatamente, acompanho também, admiro o seu trabalho, admiro tudo que você publica lá. Acho que a gente precisa de mais pessoas sérias, e a gente tem muita gente tradicional de mercado que também poderia estar inserida aí, mas enfim, acho que você está fazendo um trabalho bacana e agradeço por isso, tenho acompanhado e tem valido a pena. Continue. Eu que agradeço aí. Esse tempão de vocês me aguentarem. Foi um prazer. Acho que dá para ficar horas e horas e horas. Ainda mais falando de coisa que a gente gosta e de uma forma sem uma ideologia, né? Eu sempre falo que gente de mercado com ideologia é a fórmula do fracasso, né? Acho que... vira torcedor. Exato. O mercado não aceita a torcida. Ou não é, acabou. E quanto você tiver com a cabeça ruim, quanto pior você tiver, menor você vai ter capacidade de discernimento para saber se você estava certo mesmo ou se você errou. Essa é a diferença, né? É a hora de você checar. É calor ou é pica? Exato. Fato. É o que eu sei ou o que eu quero? Fator. Lozito, obrigado mais uma vez aí pela companhia. Sérgio, obrigado mais uma vez. E o pessoal de casa, vou deixar as redes sociais do Sérgio Machado aí para vocês seguirem também, que acho que é importante acompanhar no Twitter lá. Manda um oi, fala, puta, assisti seu podcast lá e tudo mais. E vamos que vamos, né? E não deixa de curtir o vídeo aí, de compartilhar com os amigos. E até o próximo Falando Francamente. Sérgio, obrigado mais uma vez. Lozito, obrigado. Até a próxima. Obrigado. Valeu.